está vivenciando, ou começando a vivenciar agora, com 30 anos de atraso. O Bonilha me fez um sinal de relógio ali, Bonilha, e eu vou me lembrar daquela tua. Bonilha é um grande estudioso de direito constitucional e direito administrativo. E como grande estudioso, ainda pela juventude, não chegou nem nos 30, escreve muito, estuda muito, não é nenhum ponto de Miranda para escrever 65 volumes de direito privado, mas é muito estudioso. E os pareceres que me levam sempre, são sempre uma verdadeira aula, e às vezes eu, Bonilha, dá uma resumida nisso, porque às vezes eu vou me embaraçar até para discutir essas ideias em plenário, em discussões que temos feito em universidades, não só aqui, mas com universidades do Mercosul. E outro dia, para me pegar, me faz um belíssimo trabalho e colocou embaixo, na última página, o poder de síntese requerido. E eu olhei e falou, vou falar sobre religião, sexo e nobreza. Mas, para falar sobre religião, sexo e nobreza ao mesmo tempo, é muito difícil se falar em tempo reduzido. Religião é um assunto, sexo passa, portanto, longe do tema religião, e nobreza me parece que mais longe ainda, não é? Me parece. Mas a síntese do Bonilha foi inteligentíssima. Eu recebi, então, como informação, Bonilha, e vou pedir licença para passar para todos também, porque alguns aqui talvez já conheçam o poder de síntese do Bonilha. Religião, sexo e nobreza. Não teve dúvida. Ai, meu Deus, como foi bom, disse a princesa, ainda ofegante. Eu falei muito da nossa mentalidade, da nossa, às vezes, falta de solidariedade, da nossa ausência de trabalho coletivo e comunitário. Eu tenho visitado as faculdades, as universidades aqui do Paraná, praticamente todas. E vejo que muitas vezes o aluno está muito distante da escola, a não ser na hora da sala de aula, mesmo a participação do professor. E nessa visita que nós fizemos, hoje ainda eu vi uma escola com as paredes caindo. Será que não tem ninguém, até o diretório se unindo, para arrumar aquilo sem depender apenas do cofre público? Mas nessa viagem que nós fizemos, essa que eu falei do automóvel para os senhores aos Estados Unidos, nós fomos à Universidade de Los Angeles e vimos lá uma exposição demonstrativa da participação comunitária americana. Em 1993, 94 milhões de americanos emprestaram 4 horas e 20 minutos por semana para trabalhos comunitários. O advogado para fazer trabalho de graça para quem precisava, o engenheiro para ajudar quem precisava de engenharia, o pintor para quem precisava de pintor, o pedreiro, o professor e os alunos daquelas universidades americanas. Sabe qual foi o lucro para o cofre ou para o tesouro americano, portanto, para o bolso do contribuinte? 176 bilhões de dólares. Uma outra informação que me deixou também estupefato: 72% dos americanos doaram para atividades sociais 124 bilhões de dólares em 1993. Todas as fundações americanas, 7 bilhões e 700. Por quê? Porque há uma participação, há uma interação da sociedade com as suas necessidades. Quem pode ajuda realmente quem não pode. Há uma integração que a mentalidade americana acaba provocando e empurrando para que isso aconteça. Aqui no Brasil, nós vamos ouvir ainda muito, e ouvimos frequentemente, falar de reforma agrária. O nosso país tem
370 milhões de hectares de terras agricultáveis. Sabem quantos hectares ou milhões de hectares são lavrados? Apenas 60 milhões. 310 milhões estão nas mãos daqueles que não lavram e não querem deixar lavrar a terra, que vai tirar muita gente da miséria e da fome. Quando nesse país, e isto passa pela justiça que nós estamos procurando e que os senhores, como advogados, como promotores, como juízes, também estarão procurando no futuro muito próximo. 1% dos brasileiros detém 68 bilhões do PIB nacional, o que dá uma renda per capita ano de 45 mil dólares por pessoa. Per capita é por pessoa, desculpe. 45 mil per capita ano, 1%. 50% dos mais pobres, em contraposição a 1% mais rico, detém 12% do PIB brasileiro. Sabe qual é a renda per capita desses quase 80 milhões de brasileiros? 670 dólares por ano. E os problemas aqui são emergentes. Enquanto a Europa dobra a população a cada 1035 anos, 1035 anos, a América do Norte dobra a sua população a cada 98 anos, a América Latina tem a sua população dobrada a cada 35 anos apenas. Portanto, os problemas estão bem aí à nossa frente. Um outro assunto que nós precisamos buscar e procurar é um espírito nacional, é um orgulho nacional que tem o inglês, que tem o alemão, que tem o japonês, que tem o americano, que tem o francês. Nós não temos esse forte apego nacional, a não ser quando o Brasil é tetracampeão, todo mundo se une num grito só de emoção, não é? Aí é o Brasil campeão. Aí nós somos amigos e solidários e é um orgulho nacional. A não ser quando o Senna subia no pódio e era nosso orgulho, ou quando foi unanimidade de tristeza nesse país, quando nos deixou há poucos anos atrás. Quando perdemos este ídolo extraordinário, o Brasil teve uma identidade nacional. Não vi ninguém que não tivesse lamentado a morte daquele rapaz. Até no exterior, porque nesse dia eu estava na Universidade de Desenvolvimento Público na Alemanha e a pessoa que foi nos informar a respeito da morte do Senna, em alemão, eu não entendi nada, mas ele foi falar em alemão, depois falou em inglês, eu entendi um pouquinho, começou a chorar e quase não conseguiu nos passar a informação. Os alemães choraram, o mundo chorou e o brasileiro foi unânime naquele momento. Mas isso só não basta. Nós precisamos ter unanimidade para unir esse Brasil, que eu disse há pouco, tem dois. Os acima da lei, que sonegam, que matam, que não pagam impostos, que não respeitam a lei, que desconhecem a lei, que alegam e pedem imunidade, que, portanto, fazem graçar a impunidade nesse país, e aqueles abaixo do meridiano legal, que fazem o Brasil, que rouba a fralda, é condenado, rouba a lata de cera, é condenado, é queimado, morto e torturado, mas não foi só apenas uma lesão corporal. Aí nós temos que procurar essa alteração de mentalidade. Nós não podemos, e é um apelo que eu faço aos senhores, elogiar o esperto, elogiar o malandro, porque como advogados, como futuros bacharéis, classe A de Jacarezinho e desse país, quando acariciamos a esperteza, quando elogiamos o malandro,
quando enaltecemos o mais sabido, o gol com a mão, o cara que cai na área pedindo pênalti, o juiz aí não foi pênalti, não, eu sou mais malandro do que o outro. Quando nós achamos isso bom, quando esse tipo de malandragem entra na nossa cabeça, nós estamos fazendo aquilo que nós condenamos, aplaudindo a banalização do mal. Porque de tanto ver o mal, ele se torna banal e nós achamos que aquilo é normal. O banal é normal. E aí nós estaremos fazendo o quê? Estaremos sendo permanentemente injustos conosco e com a sociedade. Por quê? Muitas vezes dizemos, aconteceu mal com aquele índio que foi queimado em Brasília. Não foi comigo, eu não quero nem saber. Quem foi atropelado foi aquele cidadão, filho do meu vizinho. Não fui eu, não tenho nada que fazer, não tenho nada com isso. Mas a hora que tiver você que sofrer na carne e precisar pedir socorro, você não vai encontrar, porque você também se omitiu. Quando você for pedir por justiça, essa justiça pode estar muito longe de você. E o que é que representa a justiça? Em uma das mãos, impunha a espada, que é a verdade. Na outra mão, impunha a balança, que pesa o direito. Há uns 200 anos atrás, von Ehring dizia que os dois têm que trabalhar ou agir harmonicamente. A espada, sozinha, isolada, é força brutal. A balança sem a espada é a impotência do direito. E é por isso que, ao me sentir muito honrado pelo convite que recebi desta faculdade, eu quero dizer a vocês que, apesar de tudo isso que eu falei, eu ainda acredito nesse país. Nós temos belezas naturais maravilhosas, nós temos gente preparada, inteligente, que vai se qualificar profissionalmente. Nós temos boa índole. Nós temos boa índole. No geral, o brasileiro é afável, é companheiro. Ele não é bom profissional. Ele, ainda por ver o malandro levar vantagem, acredita que o caminho da esperteza é mais fácil para vencer nesse país. Porque, ainda infelizmente, nós temos premiado a esperteza em detrimento ao talento. E os grandes países desse mundo, que eu já citei aqui, que já passaram por guerras, foram destruídos, como o Japão, por bombas, o povo ficou na miséria, o povo ficou doente. A Inglaterra destruída por incêndios, por bombas, a Alemanha triturada e acabada. Esses países que são, o próprio povo americano teve, nos anos 1860, 1865, a Guerra da Secessão, que queria dividir Norte e Sul, onde os irmãos se mataram nos Estados Unidos. Todos esses povos passaram por privações violentas, mais privações do que o povo brasileiro, mas encontraram no talento, no trabalho, no respeito à lei, na aplicação da lei, no combate à impunidade, a grande saída para se transformarem nos grandes países que nós conhecemos hoje e que, portanto, dominam o mundo. Por conhecer esse país, e vocês, por certo, muitos conhecem, que eu acabei de dizer aos senhores, por ver o que tem de bom lá e o que tem de ruim também, porque tem coisa ruim, não é só coisa boa, não. Mas por ver o que tem de bom, e por conhecer o nosso Brasil, por conhecer a nossa gente, é que eu sou um cidadão que tem muitas esperanças. Esperanças que aqui estarão futuros políticos
bem intencionados do Brasil, homens sérios e dignos, que aqui estão grandes advogados, que aqui estão futuros juízes, promotores, delegados, mas que procurarão, em saindo de uma faculdade classe A, aplicar não a mentalidade brasileira, mas fazer prevalecer o direito. Por quê? Quando o direito prevalece, está feita a justiça. Eu já estou com o pé nessa estrada. Qualquer dia a gente se vê. E eu sei que nada será como antes. Boa noite. E no encerramento desta terceira sessão da nossa Semana Jurídica, ao agradecermos o Dr. Nestor Batista por essa participação na nossa 28ª Semana Jurídica, em nome dos alunos da faculdade, dos seus professores da administração, nós queremos entregar como homenagem uma placa pelo agradecimento, pela sua participação na nossa Semana Jurídica, abordando o tema mentalidade e justiça. E convidando a todos para que amanhã venham assistir outro Nestor, o Duarte, procurador do Estado de São Paulo, que vai abordar aspectos do direito intertemporal. Está encerrada a sessão de hoje. Muito obrigado.